Glória a Deus. Amadas, hoje nós estamos falando sobre Miriam e acredito eu que todas nós já ouvimos, né, falar um pouco dela, até porque a vida de Miriam está totalmente ligada, né, à vida de Moisés, à vida de Arão, e por causa disso ela se torna muito conhecida. E eu acho interessante porque o devocional de hoje, ele aborda um tema talvez para nós um pouco até doloroso, mas onde nós entendemos que muitas das vezes Deus vai permitir que passemos por situações difíceis para que nós venhamos crescer. E eu sei que parece até algo sem sentido. Como eu vou sofrer para crescer? Como eu vou ter que ser provada para crescer? Mas acredito eu que não só eu, mas você que me ouve, sabe muito bem que todos os processos que nós passamos em nossas vidas, sejam eles grandes ou pequenos, eles trazem consigo a maturidade necessária para o nosso crescimento. E não foi diferente na vida de Miriam. Nós sabemos que Miriam, ela falou contra Moisés, e apesar de Moisés não estar lá, Deus estava. E Deus, ele vai, de alguma forma, né? Nós podemos chamar de castigo, ou de ensinamento, ou de repreensão, mas ali ela é acometida de lepra, né? Durante um determinado período de tempo. Mas o que nós precisamos entender é que Deus não faz nada ao acaso. Infelizmente, muitas de nós, diante de circunstâncias adversas das nossas vidas, nós nos questionamos e perguntamos por que estou vivendo isso, o que eu fiz para merecer isso. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que para que haja crescimento, é necessário que haja processo. Para que haja maturidade, é necessário que processos sejam vividos, enfrentados e vencidos. Vamos dar aqui um exemplo básico das nossas vidas. Hoje nós somos mulheres, muitas de nós são mães, mas um dia fomos crianças. Um dia fomos adolescentes, fomos pré-adolescentes, fomos jovens. E perceba que a cada estágio das nossas vidas, algo precisou ser mudado. Por quê? Porque mudança gera crescimento. E crescimento vem acompanhado de mudanças. Hoje, com certeza, você não tem o mesmo comportamento de quando você tinha 12, 13, 14 anos. Hoje, como mãe, a sua maior preocupação não é mais a roupa que você vai vestir, como era quando você era uma jovem adolescente. Hoje, a sua maior preocupação é se o seu filho está bem, se ele está bem alimentado, se ele está saudável. Perceba que as suas prioridades também mudaram, porque a maturidade veio e ela gerou crescimento na sua vida. Trazendo esse exemplo para a nossa vida espiritual não é diferente. Nós não somos as mesmas mulheres de quando nós aceitamos a Cristo. E não importa se você tem 1 ano, 2, 3, eu vou fazer já mais de 10 anos. E esse tempo que eu tenho passado com o Senhor, essa caminhada, ela tem gerado muitas transformações na minha vida. E algumas delas têm sido sim dolorosas. Porque uma coisa que eu aprendi é que os momentos difíceis, eles também nos preparam para viver grandes propósitos. Eu não sei, amado, o que você está vivendo, mas uma coisa que nós podemos aprender com esse devocional de hoje é que o Senhor, de alguma forma, pegou aquilo que era para ser muito ruim, que era a doença, e de alguma maneira ele usou aquilo para transformar o coração de Miriam. Amadas, eu não estou aqui querendo dizer que para transformar o meu e o seu coração, para gerar em nós humildade, o Senhor vai permitir que nós venhamos a adoecer. Mas muitas e muitas vezes o Senhor vai permitir sim que nós passemos por dias difíceis para que nós venhamos a aprender a importância, por exemplo, da nossa intimidade com Deus. Nós vamos passar muitas vezes por momentos difíceis para lembrarmos do quanto somos dependentes do Senhor. E talvez você não entenda isso. Quantas vezes eu, em meio aos processos, eu ficava me perguntando por que eu estar passando naquilo.
E amadas, uma coisa que eu aprendi, eu quero que você também entenda isso. Como filhas de Deus, como mulheres que entendem que são chamadas para um propósito, nós precisamos entender que todo processo que Deus nos permite passar é para nos ensinar alguma coisa, para nos tornar mais fortes. Uma coisa que eu guardo no meu coração é que deserto não é lugar de morrer. Deserto é lugar de você passar. Você vai para o deserto, passa pela fome, passa pela sede, passa pelo calor, mas você passa. Sabe, não existe deserto que não tenha fim. Você pode muito bem ir para o lugar mais deserto do mundo, mas ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. E assim é na minha e na sua vida. Situações difíceis vêm, mas não vêm para me destruir, não vêm para te destruir. Pelo contrário, vem para nos ensinar que até mesmo das coisas mais ruins nós podemos tirar ótimas lições. E é tão interessante que o nosso grupo, que é o Pérolas Preciosas, ele surgiu exatamente dessa ideia de algo doloroso. Quem conhece o processo da pérola sabe que a ostra ela é machucada para que a pérola ela venha a existir. E eu acredito nisso, amadas, que muitos e muitos processos na minha e na sua vida, eles vão gerar lindas pérolas. Talvez hoje você não entenda, mas quer uma dica e um conselho? Não queira entender. Apenas confie e tenha absoluta certeza de que, ainda que a situação esteja muitíssimo difícil, ou até mesmo seja uma situação totalmente contrária, lembre-se que Deus não desperdiça nada. Se você está passando por uma situação difícil, permaneça firme, sabendo que essa situação ela tem dia certo para passar. Luana, quando? Isso eu não sei, porque isso não depende de mim, isso pertence ao Senhor, porque é Ele quem determina os tempos, é Ele quem determina as estações. Mas uma coisa eu tenho certeza no meu coração: não existe luta que dure para sempre, não existe deserto que dure para sempre. E vai durar quanto tempo, Luana? O tempo necessário para que você e eu sejamos transformados, porque todo o processo tem como objetivo nos preparar para um grande propósito. Deus abençoe.